Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui é o pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero deixar claro a nossa alegria por estar tendo pessoas de fora também da nossa igreja que nos assistem, que prestigiam as pregações do Evangelho, os estudos bíblicos que aqui fazemos. São todos muito bem-vindos. É a palavra de Deus para todos, uma mensagem para todos de salvação. Vamos ver quais são os pedidos de oração que nós temos hoje. Lembrar dos aniversários da Sara no dia 28, aniversário de casamento do Kleber e da Larissa, do Carrielo e da Lígia e da Carla e do Alex, que estão lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Há outros pedidos também. O Ribeiro pede orações pela Luanda, aquela jovem que foi secretária de nossa igreja, e pela Andréia, sua filha. Há gratidão expressada pela doutora Gurgel pela alta do seu esposo André, que estava hospitalizado com a Covid. A Rose pede orações pela sua filha Cíntia. A Inês pede orações pela sua viagem dos Estados Unidos para cá, pede orações pela Edna Vieira e, consequentemente, pela Ivana, filha da Edna Vieira. Vamos orar também pela Marilac, pela sua saúde. Vamos orar pela Dailma, que está no Nordeste, resolvendo uma questão de família importante, que Deus abençoe ali. A Vera pede orações pela Lilian, pela Thaís, pela sua família. André Lepetier pede orações para que Deus lhe abra uma porta de trabalho. E há também a nossa gratidão pelo exame do Ivan, nosso filho, que deu negativo para o Covid. Nós vamos estar orando pelas famílias da igreja, pelos profissionais de saúde, por aqueles que são mais vulneráveis, pelos missionários e pastores e pelas nossas autoridades. Lembre-se que os nossos programas, as nossas transmissões do Oração e Ação acontecem de quarta a sexta. Quarta-feira, estudo bíblico. Quinta-feira é Oração e Ação dos jovens. Sexta-feira, Oração e Ação Kids, com programações para as crianças, histórias, bonecos, atividades. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical pelo Zoom. Às 10h30, culto matinal pelo YouTube, e depois às 19h30 o nosso culto em família também pelo YouTube. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre esse momento em que estamos juntos, saudades de todos. Tão bom de alguma forma podermos estar juntos pelas benesses da tecnologia, que coisa boa. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Quero agradecer porque nós temos sempre sentido a sua providência e o seu cuidado. Te peço que o Senhor agora me unja com teu Santo Espírito para trazer uma palavra que seja relevante na vida dos teus filhos, que seja palavra tua, apenas usando a minha voz, Pai. Abençoa também os teus filhos que estão ouvindo, que eles sejam ungidos também pelo teu Espírito Santo para receber a mensagem, para discernir, para serem abençoados por ela. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso estudo bíblico de hoje. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João de forma consecutiva, né? Nós agora vamos terminar o capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos hoje estar lendo do versículo 47 até o versículo 57, terminando assim o capítulo de João. Ok? Vamos lembrar qual foi o acontecido do último estudo. Na última quarta-feira nós estudamos aquele momento maravilhoso, aquela história inspiradora da ressurreição de Lázaro. Vimos ali as irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro, tão entristecidas, tão consternadas, cada uma com a sua característica. Marta muito proativa, movendo tudo, querendo dar ordens. Maria mais contemplativa, mais na dela, do jeitinho dela, mas as duas
nitidamente confiantes em Deus, crendo em Jesus Cristo, entendendo a visão messiânica de Jesus Cristo. Ao final, então, da ressurreição de Lázaro, quando Lázaro já ressurreto, ele sai. Os versículos 45 e 46 deste capítulo 11 de João nos mostram a postura do povo que estava ali. Então nós vamos começar lendo a partir do 45, logo depois da ressurreição de Lázaro, e vamos até o fim do capítulo 11. 45, então. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha no deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Muito bem, esse evento tem início com a postura dos judeus que apreciaram a ressurreição de Lázaro. Alguns creram e ali entenderam que Jesus era o Messias. Outros não creram, usaram do seu livre-arbítrio e foram até os líderes judaicos, os líderes do Sinédrio, para contar a eles o que Jesus estava fazendo. Em bom português, foram fazer uma fofoca. O versículo 47, então, diz que então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio. O Sinédrio era uma corte entre os judeus. Vamos trazer um paralelo que vai nos parecer muito conhecido aqui durante todo esse estudo. O paralelo do Superior Tribunal Federal no Brasil. O Sinédrio era a Corte Suprema dos judeus. Era formado principalmente, ou quase que exclusivamente, por saduceus, fariseus e alguns escribas. Esse grupo era um grupo religioso, um grupo tradicional ali. Eles pegavam ali as decisões que tomassem e levavam ao sacerdote, ao sumo sacerdote, e os judeus ali tinham uma certa liberdade, mas também prestavam contas ao povo dominador, que era o povo de Roma. O versículo 47, então, diz que então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: agora preste atenção, quando nós ouvirmos o que esta corte diz, se não nos faz um paralelo tão vivo nos nossos dias de hoje. A gente nota que os homens não mudaram nada. A gente nota que aqueles
poderosos se comportam tão mal quanto tantos dos poderosos dos dias de hoje. O Sinédrio se reuniu e disse: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Jesus havia operado 2 grandes sinais imediatamente antes. Um dos sinais foi a cura daquele cego de nascença. Logo depois, Jesus fez o sinal que era a própria ressurreição de Lázaro. Lázaro, Marta, Maria, eram pessoas que tinham uma certa projeção ali naquele cenário social. Esses 2 grandes milagres de Jesus trouxeram uma grande comoção no meio do povo. E aí eles começam a se perguntar, aqueles daquela Suprema Corte: o que é que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer alguma coisa. Esse homem está acordando o povo para o cumprimento das profecias sobre ele. Versículo 48 diz assim: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Olha só, aquela corte estava conspirando contra Jesus, e a preocupação era, na realidade, apenas que Jesus se projetasse, que Jesus recebesse o crédito do povo, que aquele povo pudesse ser transformado, vendo a vontade de Deus se processando na vida de Jesus. Então a preocupação é: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Olha. E depois diz assim: depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. A grande preocupação daquela corte é que eles tinham um poder, eles tinham privilégios, eles tinham o mando daquela situação. E o crescimento de Jesus no meio da sociedade, a crença ou a fé em Jesus abalaria o poder humano deles, os privilégios deles, abalaria o status que eles tinham dentro daquela nação, daquela arrumação social. Esta era a grande preocupação, que tirassem a nação das mãos daquela corte. Muito bem, Caifás, que era um daqueles sacerdotes, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, ou seja, entre os sacerdotes, entre aqueles líderes, ele se destacava, era o sumo sacerdote. Quando diz sumo sacerdote daquele ano, que ano? O ano tão importante em que Jesus iria ser crucificado. Lembre que João está fazendo um relato de algo que ele já havia conhecido, né? É posterior à morte e ressurreição de Jesus. Então Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. Ou seja, como quem diz assim: vocês não sabem de nada, você não sabe de nada, inocente, né? Ele começou a armar uma situação, começou a questionar a capacidade deles de tomar decisão para colocar ali a sua sugestão maligna. Caifás assume uma posição pessoal contra Jesus. Caifás, por sinal, significa pedra. Caifás tinha um coração de pedra. Lembra do nome do apóstolo Pedro? Cefas, que também significa pedra. Cefas e Caifás são nomes de mesma raiz. A diferença é que Caifás tinha um coração de pedra e Pedro era alguém que era uma base, uma pedra básica ali no meio dos apóstolos, com intenções muito diferentes. Versículo 50 vai nos dizer o seguinte: a palavra de Caifás, que diz: vós nada sabeis. E aí diz assim, preste atenção: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Caifás, de forma ardilosa, invoca um princípio
da administração social, que mais importa o bem-estar de toda a sociedade do que o bem-estar de uma pessoa isolada na sociedade. Esse é um princípio de administração social, embora possa ser questionável em algumas situações. Ele lança esse princípio, toma mão deste princípio e ali ele diz de forma velada: vamos matar este homem, porque senão a nação como eles queriam que a nação fosse, vai ser abalada. Caifás, então, ali, embora já tenha havido em outros episódios aqui do Evangelho de João, anteriores, as colocações sobre a morte de Jesus, mas aqui é como se houvesse uma sentença prévia. Aí acontece algo muito interessante. O versículo 51 vai mostrar uma reflexão do escritor sagrado, do apóstolo João. Vai mostrar uma reflexão dele sobre aquele fato de Caifás ter dito: olha, convém que morra um só homem pelo povo, que não venha a perecer toda a nação. João observa que de alguma forma Deus está levando aquele Caifás a trazer uma mensagem que teria um sentido profético na história. Versículo 51, João observa: ele não disse isto de si mesmo. Ou seja, alguma coisa o levou a dizer isso. E aí se referindo a Deus. E diz assim: mas sendo sumo sacerdote naquele ano, o ano da morte e ressurreição de Jesus, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Embora Caifás fosse um homem mau, um coração de pedra, e ali ele estivesse conspirando contra a vida de Jesus, na realidade ele está profetizando, ele está servindo a Deus, profetizando, porque Jesus estava realmente para morrer pela nação, morrer pelo seu povo, não só pelo povo de Israel, mas pelo seu povo, o povo de Deus, que é todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como Salvador. Versículo 52 vai nos dizer: e não somente pela nação judaica, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Tanto a nação de Israel estava dispersa, porque houve perseguição e houve uma grande dispersão da nação judaica pelo mundo ali. E aí ele falava com relação a isso, a reunir a nação de Israel sobre ele, quanto está falando profeticamente com relação a reunir em um só corpo, uma nítida e clara alusão à igreja que iria se formar, né? O corpo dos filhos de Deus que andam dispersos. O homem, em geral, o ser humano, estava disperso e agora Jesus morreria para reunir em um só corpo a nação dos filhos de Deus. No versículo 53, ele vai dizer: desde aquele dia resolveram matá-lo. Interessante observar que aqui Jesus ainda não havia sido preso, não tinha havido aquele julgamento todo ilegal, mas a sentença já estava dada. Todo aquele julgamento, toda aquela passagem pelos líderes políticos, por César, por Pilatos, tudo aquilo foi uma grande encenação. Na realidade, a sentença estava promulgada. Vamos lembrar apenas alguns versículos, deixe marcadinho a sua fita, sobre essa afirmação do versículo 52, que diz: não somente pela nação Jesus morreria, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Primeiro, vem comigo até João 10,16, volta um pouquinho, João 10,16, você vai encontrar uma afirmação de Jesus que antecipa aquela afirmação de Caifás. João 10,16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus já havia falado sobre a reunião
de todas as suas ovelhas, sob um pastor, sendo um rebanho. Mas venha comigo também a 1 Pedro 2,9, lá mais para o fim da Bíblia, 1 Pedro 2,9, essa afirmação tão bonita, 1 Pedro 2,9, e nós vamos ver isso aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo de Deus, e aqui Caifás, mesmo sem saber, profetizou que o Senhor Jesus morreria para reunir todos os salvos em um só corpo, como um só povo. Versículo 54, caminhando para o fim, vai nos dizer: de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Efraim era uma cidade que distava alguma coisa em torno de 20 quilômetros de Jerusalém. E nós sabemos que não era o tempo ainda de Jesus ser preso. Jesus tinha o seu plano, Deus tinha o seu plano. A gente tem que lembrar sempre que há o tempo de Deus, há os objetivos de Deus, e isso estava ali se processando. Jesus vai então para esta cidade, Efraim. Há poucas notícias sobre essa cidade de Efraim. No censo que houve naquela região, e nós temos ainda acesso a alguns escritos sobre aquele censo, Efraim era uma cidade relativamente pequena, tinha alguns milhares de pessoas, havia poucas moradias, não era uma população muito intensa, e ali era um local perfeito para Jesus estar, não muito longe de Jerusalém, mas suficientemente longe para estar seguro. Algo interessante é observar que, como nós vamos ver no último versículo desse capítulo, uma orientação do sinédrio, das lideranças daquele povo, para que eles fossem obrigados a denunciar a presença de Jesus, certamente havia punições para aqueles que porventura acolhessem Jesus, certamente haveria, mas aquele povo de Efraim foi fiel. Sem dúvida, a notícia de que Jesus era procurado chegou lá a essa cidade, chegou, não há dúvida, mas ainda assim aquele povo ouviu Jesus naquele período, esse período em que Jesus esperou em Efraim até voltar a Jerusalém para a Páscoa. Ele leva aí em torno de um mês e meio, e ali certamente Jesus falou do Evangelho para aquela cidade, e ali muitas pessoas foram salvas. Nós não temos descrição deste fato, mas certamente aconteceu, e é admirável que eles tenham sido tão fiéis. O versículo 55 nos diz que estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Havia certos rituais de purificação dos judeus, que, por exemplo, se antes da Páscoa algum daqueles judeus tivesse que ter lidado com uma pessoa morta, aquilo tornaria imundo. Aí tinha todos os preparativos para que ele fosse purificado, eram as purificações religiosas ali, né? Versículo 56, lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece, não virá a festa? Aquele povo de Jerusalém, ele na realidade, na sua grande maioria, estava ávido para ouvir Jesus. Jesus teve uma grande projeção ali naquele momento, mas os líderes estavam com medo de perder os seus privilégios e as suas posições, e até mesmo com medo de que o Império Romano interpretasse a projeção de Jesus como um ato de sedição, ou seja, um ato de insurgência contra o Império Romano. Eles estavam amedrontados. Versículo 57 termina dizendo que, ora, os principais sacerdotes e os fariseus
tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Nós vemos então a fidelidade daqueles moradores daquela cidade que recebeu Jesus, a cidade de Efraim. Nós percebemos uma outra coisa: havia em Jerusalém uma religião tão bem estruturada, com sinédrio, com sacerdotes, com templo, tudo tão bem estruturado, mas mesmo no meio de toda essa estrutura não havia misericórdia, não havia fé, não havia compreensão da missão salvadora de Jesus. Embora eles tivessem nas mãos todos os textos do Velho Testamento, eles não acreditavam ou até não queriam acreditar em Jesus como Messias, embora eles estivessem dizendo: como alguém pode fazer tão grandes sinais? Mas eles não queriam acreditar, não queriam abrir mão das suas posições, dos seus privilégios. E a gente conclui que não basta uma religião estruturada, seja no lugar em que estamos, seja até mesmo nos nossos hábitos, nas nossas práticas. Não basta uma religião para que tenhamos um coração piedoso, para que tenhamos salvação. Mas é preciso conhecer, é preciso receber Jesus Cristo no seu coração. Amém? Nós vamos, a partir da próxima quarta-feira, estar vendo o capítulo 12 do Evangelho de João. E nós vamos ver a história de quando Jesus foi ungido por Maria de Betânia. Vai ser muito bom. Vamos então agora orar por esses pedidos que aqui foram trazidos, por essas razões, e vamos então agradecer a Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra nos ensina tanto. Eu quero suplicar que o Senhor abençoe, Senhor, todos esses pedidos que aqui foram colocados, abençoe os aniversariantes, receba também, Senhor, as manifestações de gratidão. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias que estão em nossa igreja, famílias de todos esses que estão nos assistindo, que eles sejam ricamente abençoados. Abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, guarda, Senhor, esses verdadeiros heróis. Quero suplicar que o Senhor também abençoe pastores e missionários que estão espalhados pelo mundo, mantendo ali a pregação do Evangelho, correndo riscos. Muito obrigado pela vida deles. Abençoa os vulneráveis da nossa sociedade também. E eu suplico a tua bênção sobre os governantes da nossa pátria. Que eles possam ser, Senhor, cuidados, que eles possam ser guardados, que eles possam receber sabedoria vinda do alto, Senhor, no uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. Eu te suplico, abençoa os bons, e aqueles que forem maus e se negarem a ouvir a tua voz, retira-os do poder, é o nosso pedido. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos nos ver amanhã no Oração e Ação dos Jovens. Até lá, então.